Olá, boa tarde, boa noite, né, na verdade. Bem-vindos a todos, mais um evento do Alumni. Eu quero ler uma mensagem antes da gente começar nosso bate-papo. Então, as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participem dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais disponíveis oficiais da GV. Tá? Então, agradecer a todos pela presença, um agradecimento também ao Maicon e à Inês, e vou contar um pouquinho de como surgiu essa parceria com a Vitalk. Esse ano, o Alumni ele tem uma campanha que todas as ações, né, a gente criou um slogan de rede de pertencimento e rede de acolhimento. Então, nós enxergamos, né, que nesse ano, em função de todo o cenário, a gente poderia ir além de uma rede profissional, além de uma rede de fazer negócios. Então, a gente procurou o pessoal da Vitalk, né, para que o Alumni ele oferecesse um outro tipo de serviços que não só desenvolvimento profissional, não só a parte de empreendedorismo, área pública, né, que são algumas das frentes que a gente tem trabalhado ao longo do ano, do semestre. Então, eu queria... Essa é uma iniciativa inédita para a Fundação Getúlio Vargas. Aliás, eu acho que poucos redes de alumni no mundo têm algo parecido. Então, para a gente, não só é um prazer, a gente acredita muito na parceria. Mais uma vez, obrigado, Inês, pela estar aqui com a gente hoje, dividindo aí os conhecimentos de vocês e respondendo as perguntas dos participantes. Vocês podem mandar as perguntas, né, pelo Q&A, e aí no final da fala dos dois, eu faço as perguntas, certo? Obrigado, Michael. Obrigado, Inês. Muito obrigada, estamos super felizes em estar aqui com vocês hoje. Eu vou compartilhar meu screen aqui, porque a gente preparou uns slides que nos vão guiar através de nosso webinário hoje. Acho que vocês conseguem ver, eu espero que sim. Então, hoje a gente vai falar sobre o bem-estar e a carreira profissional. Eu vou apresentar rapidinho o Mike, depois ele vai falar um pouco mais sobre a história dele, que causou onde ele está hoje. Ele é o CEO da Vitalk, ele fundou a empresa atrás da Vitalk, que é a TNH Health, é um startup especializado na criação de assistentes virtuais com inteligência artificial para a saúde. Hoje em dia, nosso foco principal é na saúde mental. E antes, ele foi consultor na McKinsey Company e no Vale do Silício. Ele é formado em economia pela Harvard, foi finalista do Prêmio For Empreendedor Social do Futuro, do Millennium Award do XG for Impact Investment, do MIT Technology Review sobre os Top 30 Innovators Under 30 na América Latina, e agora recentemente ele ganhou uma vaga na lista dos Fortune 40 Under 40 Healthcare. Eu também trabalho na Vitalk, sou a chefe do departamento de saúde mental ou da psicologia. Eu fui formada em psicologia na Universidade em Zurique, eu sou da Suíça, e eu fiz um doutorado aqui em São Paulo, na Faculdade de Medicina em Psiquiatria. Estou há mais de, na verdade, são 15 anos, eu acho que já, ativa na área de tecnologias e prestação de saúde mental, sobretudo. Eu sempre fui fascinada por esse potencial que as novas tecnologias têm para cuidar da nossa saúde mental. Eu criei um projeto pioneiro que foi realizado no IPQ em 2015, sobre um atendimento à distância de pacientes com depressão.
esse projeto deu muito certo, foi o primeiro no mundo, na verdade, que testou o acompanhamento psiquiátrico desses pacientes em casa. Colaborei também num hub da NIH aqui em São Paulo, que está desenvolvendo aplicativos para a saúde básica aqui, para as unidades de saúde, para pacientes e doentes crônicos que estavam mostrando sintomas de depressão, e publiquei um livro sobre instrumentos de avaliação em saúde mental, porque sendo fascinada pelas tecnologias, novas soluções, soluções inovadoras, eu sempre achei muito importante também que essas soluções são bem encaixadas e baseadas cientificamente, e que a gente consegue medir de alguma forma o progresso que temos, o impacto que essas soluções têm. Mas hoje, antes de mergulhar no mundo da saúde mental, eu queria que cada um de vocês para um momento no que está fazendo e simplesmente se pergunta como está se sentindo nesse momento. Ali os emoticons podem ajudar para descobrir se é mais do lado feliz, ou talvez com um pouco cansado, talvez indiferente, talvez com raiva, irritado, triste. Pode ser qualquer coisa, né? Mas o importante é sentir isso. O que está acontecendo com a gente nesse momento, do lado emocional. E por que isso importa? Isso se chama rastreamento de humor. E, na verdade, eu considero isso o primeiro passo do cuidado da saúde mental, do cuidado próprio da saúde mental. Porque para saber como estamos, para saber o que precisamos, o que talvez nos ajudaria, precisamos entender, pelo menos, o que estamos sentindo, né? Na correria do dia a dia, nas tarefas que estamos enfrentando cada hora, é muito fácil que a gente se perde um pouco, né? Se desconecta um pouco com esse emocional nosso, e esse rastreamento de humor, dos nossos sentimentos, ajuda a criar uma consciência maior sobre o aspecto da saúde mental. Mas quero começar no início. Por que precisamos falar sobre saúde mental? Infelizmente, no mundo inteiro, tem muitas pessoas sofrendo de algum transtorno mental, são 450 milhões, e a doença mental mais comum é a depressão, são 322 milhões de pessoas que estão com o diagnóstico de uma depressão clínica. Isso, entre outras, tem a consequência de 800 mil pessoas morrendo por ano por suicídio. Tudo isso gera uma carga global enorme. Temos mais ou menos 1 bilhão de pessoas afetadas dessas doenças mentais. Isso é mais do que os 455, porque normalmente a pessoa não é isolada, né? A pessoa tem famílias, tem amigos, tem colaboradores que, de uma forma indireta, também estão afetados desse sofrimento. E os transtornos mentais viraram a segunda causa de afastamento do serviço, ou seja, geram um custo tremendo de forma indireta. Isso termina em 6 trilhões de dólares até 2030, é uma estimativa. E isso seria mais do que a soma dos custos com diabetes, doenças respiratórias e câncer. Aqui no Brasil, temos quase 17 milhões de pessoas que estão sofrendo de ansiedade. Isso são 9,3% da população. A média global é 3,6%, ou seja, vocês conseguem ver que quase 3 vezes mais pessoas com ansiedade do que a média global. E temos 11 milhões de pessoas, que é quase 6% da população, que estão sofrendo de uma depressão. A média global aqui também é mais baixa, é 4,4%. Mas, para entender o que o cuidado da saúde mental significa, precisamos entender primeiro o que saúde é, né? Muitas vezes estamos focados apenas, entre aspas, né, na saúde física. Porém, a OMS definiu saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E também juntou nessa frase que não é apenas a ausência de doenças ou enfermidades. O que isso significa? Significa que você talvez não
você não está com uma depressão ou uma ansiedade clínica diagnosticada, mas mesmo assim isso não significa que você está mentalmente saudável. Eu gosto de fazer analogia com a saúde física, porque pode ser que você não está diagnosticado com diabetes, com hipertensão ou alguma outra doença, mas você, por exemplo, tem um estilo de vida muito ruim, você está se alimentando mal, está dormindo pouco, está fumando, está bebendo demais. Então, isso não é considerado uma pessoa saudável. A mesma coisa acontece na saúde mental. Então, quem está com uma saúde mental boa, consegue estar bem consigo e com os outros. Consegue aceitar as exigências da vida, saber lidar com emoções boas e, sobretudo, desagradáveis, que sempre acontecem também, e sabe reconhecer seus limites e buscar ajuda quando é necessário. Isso é a definição da secretária da Saúde aqui. Ou seja, resumindo, pessoas com uma boa saúde mental conseguem atingir todo o seu potencial, trabalhar de maneira mais produtiva, lidar com os estresses da vida e ter relações saudáveis. Então, isso nos leva à questão onde começa o cuidado da nossa saúde mental. Muitas vezes, como estamos focados muito em diagnósticos e tratamento clínico, achamos que isso começa com tratamento clínico, né? Com uma psicoterapia, com medicação, com psiquiatra. Mas, na verdade, isso acontece quando alguém já desenvolveu um quadro clínico, chamamos isso assim, no mundo da saúde. Na verdade, o cuidado começa antes, na prevenção. Isso significa que você consegue cuidar da própria saúde mental, se chama autocuidado. E aqui eu gosto da analogia da higiene bucal, eu chamo isso de higiene mental. Ou seja, a gente escova os dentes todos os dias, né? Por quê? Não porque estamos com cáries, às vezes sim, mas normalmente não porque estamos com cáries ou com problemas, algumas doenças, mas fazemos isso para evitar desenvolver algum problema. Isso teria que acontecer também na saúde mental. Teríamos que identificar, por exemplo, o que nos causa estresse, o que nos deixa ansioso e diminuir esses fatores de risco. E o segundo passo seria o tratamento precoce. Isso não é tratamento clínico, mas é uma intervenção num momento onde o problema ainda não virou clínico. Para isso, precisamos identificar e tratar primeiros sinais de doenças mentais, primeiros sinais de ansiedade, ficar alertas com dificuldades de sono, por exemplo. E às vezes acontece que desenvolvemos um quadro clínico mesmo, que os sintomas se pioram, ficam mais frequentes, mais intensas, e aí chegamos no tratamento clínico. E depois disso, idealmente o tratamento ajuda a restabelecer nosso bem-estar emocional, e daí precisamos monitorar um pouco esses sintomas e manter esse bem-estar, né, de saúde mental. O que a gente foca no Vitoc é nos primeiros 2 passos. Isso significa na diminuição de fatores de risco, ou seja, no autocuidado, e isso envolve várias coisas, por exemplo, gerenciamento de estresse, autoconhecimento, isso tem que ver com o rastreamento que a gente fez no início de humor, relaxamento, atenção plena, gratidão, cuidar da rede de apoio, fazer atividade física. São todas técnicas e intervenções e abordagens que nos podem ajudar a ficar bem emocionalmente. E também temos o foco na identificação de primeiros sinais e sintomas, porque é importante saber quais são os primeiros sintomas e sinais. O rastreamento de humor, por exemplo, te ajuda a perceber, poxa, estava meio mal nos últimos 7 dias, alguma coisa está errada, então preciso fazer alguma coisa, preciso tomar alguma medida para voltar bem. E temos vários check-ups, eu vou falar sobre todos eles depois, que ajudam a avaliar onde estou, né? Estou ansiosa já num nível de me preocupar, ou tenho alguns sintomas que talvez que eu consigo diminuir me cuidando um pouco melhor. E o importante também é saber, né, quais são os primeiros sintomas. Não adianta saber que não estou bem, mas não saber o que isso significa. Então, é importante a gente aprender sobre saúde mental, aprender sobre possíveis problemas emocionais, quais são
os primeiros sintomas de depressão, por exemplo, quais são os primeiros sinais de ansiedade elevada, etc. Nessa parte, o Mike vai falar agora sobre um pouco a história dele e sobre os desafios específicos no mundo empreendedor. Eu vou deixar a palavra com você, Mike. Obrigado, Inês. Primeiramente, eu vou contar um pouquinho sobre mim. Pode ir para a slide anterior, perfeito. Enfim, como Inês, eu sou gringo também. Eu, na verdade, nasci na Rússia. Na verdade, ainda era a União Soviética. Que uma imagem... Isso não é foto de mim atual, né? Acho que isso é até uma menina. Mas depois eu mudei para Canadá, né? Depois de morar no Canadá, eu fugi de lá. Fui estudar no Harvard, fiz economia, onde eu fiquei muito interessado com por que alguns países desenvolvem, por que outros não. E eu trabalhei bastante tempo no Vale do Silício. Mas por que eu veio para o Brasil? Muitas pessoas me perguntam, porque eu não fiquei lá no Vale do Silício. E o motivo por isso foi interessante. Durante a faculdade, eu decidi mudar para Pantanal. Eu me tornei um vaqueiro, um boiadeiro, sei lá o quê. Fiquei lá, nem falava português na época, né? Nem sabia como andar em cima de cavalo. Só cheguei lá de paraquedas e fiquei lá uns 3, 4 meses, lá no Mato Grosso, tocando gado e tudo isso. Foi bem legal. Eu me encantei com o Brasil e vi também uma grande oportunidade de fazer alguma coisa com saúde pública, né? Com alguma coisa que era sempre a minha paixão. E eu vi, assim, na época que, claramente, o Brasil tinha seus problemas, né, com saúde pública, mas eu percebi que todo mundo estava com celular. Isso foi 5, 6 anos atrás. E eu senti que eu poderia usar o fato que todo mundo estava no celular, e todo mundo estava já acostumado com essa coisa de trocar mensagens via celular, usar isso para impactar a saúde. E nasceu essa ideia de criar chatbots para a área de saúde. Claramente, 5 anos atrás nem existia essa palavra chatbots, né? A gente chamava isso de amigo virtual, alguma coisa assim. E agora todo mundo conhece quem são chatbots. E próximo slide. E até agora a gente criou várias chatbots, inclusive quando o Covid chegou aqui no Brasil, o Ministério de Saúde contratou a gente. De fato, nossos chatbots foram usados pelo SUS, pelo TeleSUS, para fazer triagem de milhões de pessoas. E a gente conseguiu identificar centenas de milhares de casos suspeitos de Covid e direcionar pessoas para o lugar certo, para tanto prevenir a agravação dos sintomas e também prevenir abuso do sistema. Isso foi usado tanto nacionalmente, pelo estado de Amazonas, Roraima, vários lugares. É um chatbot que nossa tecnologia, nosso time criou em poucos dias, né? Nossos chatbots, se a gente vai para o próximo slide, por favor. Os chatbots foram usados para prevenir epidemias no Nordeste, como aqui a gente conseguiu rapidamente entrar em contato e monitorar a população. Próximo slide. E, por exemplo, em monitoramento de gestantes, milhares de gestantes foram monitorados pelos nossos chatbots via SMS, WhatsApp, bastante coisas. E a gente gerou bastante impacto, acho que até agora, bem mais de 2 milhões, acho que já chegando em 3 milhões de pessoas que a gente conseguiu impactar com nossa tecnologia, mandando milhões e milhões de mensagens pelo Brasil inteiro, todos os estados e Estados Unidos também. Já tem uma empresa brasileira que tem clientes lá fora, que é legal. Mas eu percebi uma coisa interessante, que foi o seguinte, que apesar de tudo isso que a gente estava fazendo, todos esses mega projetos, eu percebi que o problema raiz de tudo que a gente estava endereçando sempre chegava esse conceito de saúde holística que a Inês falou, né? Que, no fim das contas, sim, você teve uma pessoa que era, vamos dizer, hipertenso, mas a pessoa estava hipertensa porque não tinha os hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis não estavam lá porque tinha uma série de problemas embaixo, né, da água que não estava sendo endereçado. Mesma coisa, você tinha a gestante quis também melhorar a sua saúde, mas os conteúdos que ela mais quis saber era aqueles emocionais, psicossociais. Então, eu comecei a perceber que esses chatbots eram só soluções
pontuais. Eles resolveram problemas bons na ponto, né? Como, por exemplo, o Covid chega, a gente consegue fazer triagem. Mas não resolvemos problemas grandes da sociedade. E por isso, há um tempo atrás, a gente lançou o Vitalk e estava agora focando nele. E de fato, se a gente vai para o próximo slide, esse trabalho com o Ministério, com o Vitalk, levou algumas coisas. Um deles foi reconhecimento, algumas semanas atrás, na revista Fortune. Foi selecionado como um dos 40 under 40 na área de saúde. Na mesma lista tinha Beyoncé e algumas outras pessoas na área de mídia e entretenimento. Eu só coloquei isso para mostrar que, assim, foi uma jornada longa. Eu aprendi muito sobre como empreender, sobre carreira, e comecei a perceber quanto era importante não só a saúde mental dos outros, né, isso que a gente faz agora no Vitalk, mas também quanto era importante para mim mesmo. E o que eu vou tentar fazer nos próximos 15 minutos é tentar juntar algumas dicas e algumas ideias, porque eu acho que saúde mental e bem-estar em geral são tão importantes para empreendedorismo, para quem quer empreender, que está num papel que tem a ver com o empreendedorismo, e também para a carreira em geral, em qualquer momento que você esteja. A gente vai para o próximo slide. Então, agora, 5 razões para fomentar saúde mental em empreendedores. Então, isso é algumas dicas que eu aprendi. Primeiro é por causa de tomada de decisões. Né? Principalmente quando você vira um líder, seja um empreendedor ou você é diretora de uma área, coisa assim, basicamente você fica inundado, assim, com centenas de decisões que você tem que tomar. Podem ser decisões pequenas ou grandes, mas está sempre precisando decidir e tomar decisões saudáveis. Eu percebi que quando minha mente não estava calmo, eu sempre fazia decisões erradas. Eu tomava decisões baseadas nas emoções. Eu tinha tanto desgaste mental que eu não conseguia avaliar necessariamente as decisões de lado vista inteligência emocional. Então, eu tomava decisões não corretas e prejudicou muito o meu negócio. Então, o que eu comecei a fazer comecei a perceber foi o seguinte: cuidando do meu saúde mental, ou seja, tendo meus rituais, dormindo bem, praticando esporte, eu poderia tomar decisões certas, não prejudicar a empresa. E então, o meu primeiro motivo para você tentar, como empreendedor, cuidar da sua saúde mental, fomentar, é porque para evitar que você não tome decisões erradas. Agora eu vou para o segundo motivo. Outra é mais ou menos óbvio, produtividade e criatividade, né? Como empreendedor, basicamente, um dos principais coisas que você precisa saber fazer é criar soluções inovadoras para problemas que se apresentam, né? Sempre tem que pensar fora da caixa. E quando a sua mente está exausto, isso tem um efeito direto no sua criatividade e habilidade de produzir novas ideias. Então, como você vai pensando em novas tecnologias, novas aplicações, se você está exausto? De fato, tem bastante estudos onde eles fazem um estudo e a pessoa que está cansado ou estressado e precisa, de fato, achar soluções criativas para um certo problema. Pessoas que não estão cuidando de sua saúde mental, que têm nível de estresse alto, ansiedade alto, simplesmente não são criativos. Se você quer empreender, você tem que ter uma mente calma. E, de fato, o que acontece é o seguinte: quando você começa a ter os rituais, começa a dormir melhor, você vai perceber que você vai começar a ter mais e mais e mais ideias. Eu acho que a dificuldade de empreender, um bom empreendedor consegue achar tempo durante o dia para sentar e pensar. E para quem empreendeu ou está numa carreira que tem muitas exigências, muitas tarefas, às vezes isso é difícil. Como você consegue parar? Porque você tem que apagar fogos. Mas, de fato, os melhores empreendedores que eu vi são aqueles que, literalmente, durante o dia, tem 1 hora, 2 horas para ficar lá, sentar, ler artigos e deixar, né, novas ideias serem criadas. Então, terceiro motivo é trabalhar em equipe, né? Claramente, a gente entende que quando você está empreendendo, você vai precisar trabalhar em equipe. E, assim, um dos grandes
o jeito de você ter sucesso como empreendedor, na verdade, é conseguir contratar pessoas melhores e deixar eles trabalharem. E quando você está, assim, não está conseguindo pensar do jeito certo, vamos dizer que você tem um quadro leve de depressão, ou uma quadro moderado de ansiedade, você está no burnout, você acaba não sendo um bom líder nesse sentido. Você acaba fazendo microgerenciamento, cobrando pessoas de jeito não saudável, né? Sua tolerância, assim, para erros fica baixo. Então, como empreendedor, você tem que deixar seu time cometer erros, na verdade. Essa é a ideia. Tipo, senão você vira um micromanager. E quando a sua resiliência, vamos dizer, é baixa, quando você não tem esse controle, você acaba, né, culpando outros, e assim você não consegue trabalhar com equipe. E a sua função principal como líder, que é deixar as pessoas inteligentes trabalharem, você acaba não cumprindo isso, né? Então, isso é um motivo que eu percebi que era fundamental. 4, conflito, né? Provavelmente a coisa mais comum que vai acontecer quando você empreende é conflito. Conflito internamente e externamente. E até interpessoal. Tipo, na família. Então, internamente, claramente você vai ter os times, né? Os desenvolvedores querem fazer uma coisa, o time de produto quer fazer outra coisa, o vendas está vendendo outra coisa. Principalmente você vai ser não o Chief Executive Officer, mas sei lá, o Chief Conflict Resolution Officer. Você vai ficar lá resolvendo as coisas. E sempre tentando fazer a mediação. E quando você está estressado, desgastado, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai ter essa tolerância, essa empatia que é necessária para você resolver problemas. Ela, de certa forma, funciona como ela tem um certo nível que fica diminuindo ao longo do dia, de fato. Inês pode me corrigir com isso, mas de certa forma, essa empatia, ela fica diminuindo ao longo do dia. Mas se você consegue garantir que ela está sempre renovada, assim, todo dia, né, deteriorado ao longo do tempo, você fica bom de gerir esses conflitos internos. Também você vai ter muito conflito externos, né? Com clientes, por exemplo. O cliente vai reclamar, o cliente vai fazer isso, né? Vai ter crítica de usuários. Então, assim, uma mente boa vai conseguir liderar com isso. E no fim de contas, empreendedores de sucesso não são marcados os sucessos, eles estão marcados pelo como eles conseguem liderar com crises. Então, quando você tem uma crise, né, quem de fato vai conseguir ter resiliência para se levantar e continuar de novo. Então, saúde mental é muito importante para você ter essa mente, para conseguir lidar com conflitos externos e contornar eles e seguir em frente, porque sempre vai ter uma coisa. Seu aplicativo pode ser bloqueado pelo Apple, uma coisa regulatória muda, não sei, o cliente grande sai, o concorrente vai lá e fala. É isso. Se você não consegue ter esse controle mental, essa resiliência, você não vai conseguir sobreviver. A primeira crise vai te derrubar e pronto. O terceiro motivo é interpessoal, né? Muitas vezes, assim, empreendendo, eu estou falando empreendendo, mas empreendedorismo, mas pode ser qualquer carreira que tem esses aspectos de empreendedorismo, né? Coloca muito estresse na sua família, né? Família e amigos, seja seus mães ou pais, sua esposa, esposo, os filhos, os cachorros, sei lá o quê, você não está presente aí. Então, assim, eu acho que conseguindo controlar sua saúde mental garante que você consegue manter essas relações saudáveis, né, que servem como apoiadores, né, durante a sua jornada. Porque, no fim de contas, quando você está no fundo do poço, em algum lugar, você precisa ter essas relações interpessoais para te apoiar e ajudar você a continuar a ser resiliente. Por último, vou ir para o número 5. Ser um exemplo. Isso é caso claro comigo, né? A gente tem uma empresa de saúde mental, então, se o CEO está estressado e assim, com problemas, isso não é um bom exemplo para o resto dos colaboradores. Mas, no fim de contas, como líder, seja empreendedor, seja diretor, seja sei lá o quê, ou até um colaborador na empresa,
pessoas olham você como um exemplo. Então, se você quer criar uma cultura positiva, né, que é fundamental para a sua empresa ter sucesso, você tem que ser o exemplo, você tem que mostrar, ser o cara que mostra o comportamento certo, né, que é take breaks, né, meditar, fazer exercícios, sabe? Você não quer necessariamente ser o cara que está lá não se cuidando do seu corpo, do seu mente. Isso não é um bom exemplo para a empresa, né? Você não é um bom role model. Tem que ser o líder que mostra vulnerabilidade, né? Que mostra que, de fato, putz, eu sofri uma coisa, fala abertamente sobre isso, e sem isso, o resto dos seus colaboradores não vão seguir seu exemplo, eles não vão mostrar vulnerabilidade, até que chega num certo ponto que coisa quebra, né? Então você tem que mesmo servir como exemplo para conseguir contornar essas coisas, né? Enfim, eu tenho muito para falar sobre isso, mas eu acho esse ponto particularmente importante. Se você quer criar cultura, né, certa, que vai facilitar o seu negócio, o seu departamento seguir em frente, você tem que ser o pessoa que exemplifica os atributos de uma saúde mental positiva. Agora eu vou para a parte 2 da minha fala. Por que você precisa de saúde mental para conseguir o seu próximo emprego ou sua carreira profissional? Isso agora estou colocando no chapéu de alguém que contrata pessoas, contrata e também manda embora funcionários. E o que eu percebi, que são as fatores assim de sucesso tanto numa entrevista, no crescimento e também as coisas que podem deixar você, podem contribuir para você ser desligado de alguma maneira. Então, vamos lá. Eu vou rapidinho, Inês. Se estou falando muito, você pode falar assim, mostrar. O primeiro foco, né? Eu não sei quem assistiu lá no Netflix esse Social Dilemma, como chama lá, o dilema social, sei lá, que você sabe que a empresa de tecnologia está tentando sempre, está batalhando para sua atenção. E uma coisa que eu percebi particularmente agora é que, especialmente eu não gosto de sentir velho, mas as gerações millennials e também especialmente as outras gerações que estão entrando na força de trabalho são um problema gigante, né? Porque já estão pré-programados para perder foco na uma série de outras coisas, né? De mídia social, não sei lá o que. Eu acho que uma das habilidades mais importantes para você tentar criar pelo menos rituais ou ferramentas para você liderar, é conseguir focar nas tarefas, né? Seja você consegue quebrar sua agenda do jeito certo, entender quando você está procrastinando, sentir seus sentimentos, para entender por que eu não estou produzindo agora, acho que foco é uma das coisas que são mais importantes. Eu vejo que as pessoas que conseguem criar, conseguem ter momentos de trabalho focado são aqueles que conseguem, de fato, produzir. E isso, na verdade, o mais engraçado que seja, é uma diferencial no mercado. A habilidade de fato, focar quando tem um monte de coisas chegando. Isso tem tudo a ver com sua saúde mental e bem-estar. Número 2. O burnout, né? Burnout agora foi recentemente categorizado como uma doença transtorno mental pela OMS. Por que eu falo burnout? Porque muitas vezes, especialmente no começo da carreira, especialmente quando eu comecei a trabalhar no McKinsey, nos outros lugares, assim, a gente tem que entender que sua carreira não, que eles falam em inglês, it's not a sprint, it's a marathon. Você tem que conseguir sobreviver e trabalhar. Não vale nada você entrar lá e se queimar em 1 ano, sabe, 2 anos e pronto. Porque, no fim de contas, ninguém quer isso. Não é bom para você, não é muito bom para a empresa que contratou você. Eles querem que você tenha né, essa resiliência, essa estamina, assim, para sobreviver. Eu acho que quando eu falo de evitar burnout, você tem que desenvolver a habilidade de entender se você está no lugar errado, né? Quando você está sentindo ruim, você tem sintomas que podem gerar um burnout. Conseguir mostrar vulnerabilidade, criar uma maturidade assim, de conversar com suas lideranças para conseguir fazer esse time off. E também construir todos esses fontes de apoio para conseguir não ter esse burnout. Seja um hobby,
seja atividade física, seja mudanças no seu ambiente corporativo, porque no fim das contas, a gente está buscando, quando a gente está crescendo uma empresa, como a gente está fazendo, eu não estou tentando buscar alguém que vai chegar lá para o humano e depois desgastar completamente. Eu prefiro alguém que até tem performance mais consistente, mais moderado, mas que consegue durar 2, 3 anos e ajudar a empresa a crescer e ser resiliente durante esses crises e picos. Então, eu acho que isso é super fundamental. Isso até no mundo digital, agora que a gente vive, é uma habilidade importante. Número 3 é colaboração. Isso é óbvio, mas, assim, eu diria que agora mais do que nunca, colaboração, ambientes colaborativos são o ambiente corporativo, ponto, sabe? Não é, acho que eu diria 10 anos atrás, ainda você poderia sobreviver e fazer coisas sozinhos. Agora, esquece, né? 99% das empresas e mais, assim, lucrativos e oportunidades mais legais, assim, para sua carreira, envolvem você trabalhar com outras pessoas. Isso tem muito a ver com o que eu falei no parte 1, quando eu falei sobre a importância de trabalhar em equipe. Se sua saúde mental está desgastado, você perde a sua habilidade de empatia, você não consegue ter essa inteligência emocional e você acaba não conseguindo colaborar com pessoas. E no fim de contas, muitas vezes, no nosso caso, a gente acaba desligando pessoas. Eu vi isso também em outras empresas, não necessariamente por causa de empenho individual deles, mas a falta de habilidade de colaborar, habilidade de liderar com conflitos, em trocar ideias. E agora, acho que isso foi o sinal que eu preciso ir um pouquinho mais rápido. Então, vou falar sobre número 4 ou 5. Número 4 é sobre inteligência emocional. Eu acho isso, honestamente, nos últimos, diria, 5 anos, ficou mais importante do que nunca. Muitas vezes, a gente contrata muito estagiário, né? E talvez vocês, na audiência, têm muito mais experiência, mas é muito interessante ver isso no nível de estagiários que entram. Você consegue ver a diferença nos estagiários, não necessariamente pelo conhecimento que ele já tem, mas é muito a ver com o que a gente chama de inteligência artificial ou maturidade. A gente ver isso já desde o começo, quem vai de fato virar um superstar na empresa, vai progredir muito, muito rápido e vai crescer, e quem não vai. Inteligência emocional é complicada, porque é uma coisa que você precisa desenvolver ao longo de tempo, e você precisa ser exposto a várias situações para você conseguir, né, desenvolver ela. Como você lidera com uma situação difícil, como vamos dizer, um acontecimento não ético, como eu vou lidar com ela, uma problema onde eu preciso expor alguma coisa, passar um feedback negativo para alguém, né? Essas são as coisas que você só aprende com experiência. Mas, sabe, essas são as coisas que têm tudo a ver com a saúde mental. Completamente a ver com saúde mental. São as coisas que, se você desenvolve esses outros aspectos da sua saúde mental, sua resiliência, você consegue diminuir seu estresse, você consegue criar ferramentas ou rituais para combater situações, ou seja, consegue fazer um pattern recognition, consegue entender, putz, isso sempre acontece, eu sempre sinto dessa maneira porque isso aconteceu, e isso vai ser a ação que eu vou tomar, né? Então, toda vez que o colaborador faz isso comigo, essa inteligência você consegue desenvolver, ou através de um autoconhecimento, ou através de terapia, ou de outras maneiras. Eu acho que isso vai ser uma grande diferencial na carreira. Então, honestamente, quando você consegue ver alguém que entra, eles têm maturidade, você consegue perceber isso muito, muito rápido. E essas são as pessoas que acho que vão, hoje em dia, conseguir crescer muito, muito mais. Por quê? Porque mais e mais e mais carreiras vão ser muito... A inteligência artificial está entrando, ela está roubando o emprego de várias pessoas. O que vai destacar? Aquelas pessoas que são criativos, colaborativos e têm essa inteligência emocional para liderar como os humanos.
né? Isso é a nova geração de trabalho. Isso são os próximos 10 anos. Então, coisa importante. E por último, porque a gente tem um pouquinho de tempo, criatividade, que eu já acabei de mencionar. Inteligência artificial está chegando, a gente está vendo isso bastante em saúde. Eles falam que talvez daqui a alguns anos nem vamos ter advogados mais, nem vamos ter, né, algumas profissões médicas, por exemplo, radiologia, não vai ter mais médicos fazendo isso. O que destaca, de fato, no mundo corporativo, no carreiras, é criatividade, é a habilidade de você pensar. Isso é uma coisa humana que, por enquanto, máquina não consegue fazer. É bem, para quem ouviu o parte 1, tem tudo a ver com o que eu falei antes. Se você não está cuidando da sua saúde mental, se você não domina bem, se você não tem um momento para pausar e pensar, as ideias criativas não vão chegar até você. Sua mente não vai ser pronto para conseguir fazer aquelas interligações entre as coisas. Você simplesmente, eu diria uma coisa, Inês pode me corrigir, quase física, assim. Sua mente não vai ter capacidade para ser criativo. Criatividade até conseguir ser medido, né? De fato, vai baixar. Então, alguém que não consegue cuidar e ter esse balanço na sua vida, essa saúde mental, não vai conseguir a sua criatividade e não vai progredir na sua carreira, né? Então, por fim, é isso. Esses são os 5 motivos, assim, espero que ajudou. Essa foi minha opinião, minha experiência, assim, dos anos empreendendo e contratando pessoas, tudo isso. E agora eu vou passar a batão, assim, não sei como falar isso em português, vou dar agora a palavra para a Inês continuar aqui. Muito legal, Mike, obrigada. Eu acho que todos entendemos bem agora, porque é muito importante, né, a gente cuidar da nossa saúde mental, mas eu sei que não é algo tão fácil, não é algo tão comum, esse conhecimento como se alimentar bem, precisa fazer atividade física, o que fazer para dormir melhor, ou seja, para cuidar da nossa saúde física. Todos temos umas ferramentas, né, umas técnicas, umas conhecimentos que ajudam para realizar esse cuidado, e isso foi o motivo principal quando a gente desenvolveu a Vitoc. A gente queria criar uma ferramenta que é disponível 24/7, de uma forma bem fácil no celular, que ajuda, que apoia as pessoas nessa jornada de cuidar da saúde mental. Então, o produto hoje da Vitoc tem três serviços, vou falar assim. É um produto integral, idealmente você usa todos os serviços, mas também dá para usar eles de forma separada. A gente tem check-ups de saúde mental, são escalas padronizadas. Eu vou apresentar para vocês quais depois, para saber onde você está nessa jornada toda, o que você precisa, quais são as suas necessidades específicas, talvez no momento. Temos uma orientação psicológica. Isso é um cuidado híbrido, significa que juntamos tecnologia com seres humanos, ou seja, esse atendimento psicológico é feito por psicólogas através de textos de mensagens por texto. Eu vou apresentar para vocês depois como isso funciona. E temos um aplicativo com muitos recursos, com muitos assuntos sobre saúde mental, e tudo isso são conversas com a Vicky. A Vicky é a nossa inteligência artificial. Ela foi criada por uma equipe de profissionais de comunicação, jornalismo, e treinados por profissionais do mundo clínico, como eu, junto com outras psicólogas e médicos também. E ela tenta se comunicar e conversar com vocês de uma forma leve e entendível. A gente não usa termos técnicos, etc., porque às vezes acontece isso, né, que você está no médico e o médico te orienta, te fala alguma coisa, você não entende a metade. Então a gente tenta de quebrar essa linguagem clínica para nosso dia a dia com a Vicky.
E ela está aprendendo, obviamente. Quanto mais ela conversa, quanto mais dados ou quanto mais informações ela tem sobre situações específicas, mais ela pode responder a coisa certa para você no momento atual. A primeira parte da jornada, idealmente, é você fazer um check-up. Esse check-up a gente compara com uma aventura descobrindo seu iceberg. A gente criou essa analogia do iceberg porque normalmente o que a gente vê da nossa saúde mental é só o pico, né? E que está por embaixo, o Mike já falou sobre isso. A gente talvez a gente sente alguma coisa ou temos uma suspeita, mas não conseguimos analisar bem e entender. Então, esse check-up deveria te ajudar a descobrir todas essas partes e ver a sua saúde mental numa forma mais integral. Usamos escalas padronizadas e validadas. A gente tem muito rigor sempre nesse embasamento clínico e científico, também para poder ver seu progresso, por exemplo, e avaliar os riscos existentes de uma forma válida no mundo clínico. Essa conversa não é nada... não é comparável com aqueles online screenings que talvez vocês conhecem, de preencher um questionário. São um pouco chatos, no meu ponto de vista. No nosso caso, é uma conversa bem leve com a Vicky, e ela encaixa essas perguntas dos questionários sobre ansiedade, depressão, estresse ocupacional, insônia, produtividade e burnout, de uma forma bem divertida e gamificada. Demora uns 10 minutos, mais ou menos, para fazer, e no final do check-up, você está recebendo uma devolutiva individual. Obviamente, esses dados são seus, isso não passamos para nenhuma instituição, para nenhuma empresa, a gente só cria relatórias genéricas, ou seja, tudo isso é embaixo do sigilo e segurança de dados. Nessa devolutiva, você, por exemplo, pode ver que seu nível de estresse está normal, isso é bom, mas mesmo assim é sempre bom manter, né? Ter algumas técnicas na mão para eventuais tempos mais estressados. E também temos a devolutiva para a ansiedade, essa pode ser baixa, pode ser alta, pode ser muito alta, e para estresse ocupacional, para burnout também. E o importante aqui é sempre saber que isso não é um diagnóstico. A gente não diagnostica você se você tem ansiedade ou não. É apenas uma avaliação do risco, de uma possibilidade de sofrer, talvez, de um problema relacionado à ansiedade, relacionado à depressão. E quando essa possibilidade é alta, a gente recomenda, por exemplo, verificar isso com um profissional de saúde, tais como da PAF, da Vida Saudável, dos treinamentos, o Keep Campus. Vocês têm vários recursos dentro da FGV, da organização FGV Alumni, que vocês podem usar caso vocês descobrem que talvez tenha algum assunto que precisa de um cuidado além da solução digital. Aqui, vocês podem ver o código que direciona vocês diretamente para esse check-up e que encaixa esses recursos que acabei de mencionar. Isso é importante, vocês usaram esse código, porque assim vocês sabem o que fazer caso, por exemplo, uma possibilidade ficou alta. É Alumni e 25, sem traços nem espaços. Quando vocês baixam o aplicativo no Google Play ou no App Store, vai aparecer essa tela inicial onde vocês conseguem inserir o código. É muito importante vocês se inserem para poder usar os recursos mesmo. Mencionei o personal já, em nosso atendimento psicológico. A gente percebeu, criando nossas conversas e a solução 100% automatizada, puxada pela Vicky, que às vezes existem algumas situações específicas que você não consegue resolver, talvez com os conteúdos que existem no momento, eles crescem continuamente, mas às vezes você não acha um certo assunto que você queria analisar ou queria saber o que fazer,
E baseado nessa necessidade, além do conteúdo digital, a gente criou essa orientação psicológica individual, onde a psicóloga analisa a sua situação, cria um plano de cuidado personalizado e trabalha com os objetivos específicos definidos juntos, através de mensagens por texto. Você pode, durante a semana, enviar quantas mensagens você quer, na hora que você quer, porque emoção não tem hora, né? Às vezes você está na madrugada com um ataque de ansiedade, e aí pode escrever para a psicóloga, e ela, uma vez por semana, dirá um retorno, analisa tudo o que você escreveu, dirá um retorno e umas dicas e técnicas para lidar com isso. Eu acho que já falei quase tudo. As técnicas que eles usam são quase todas baseadas na terapia cognitiva comportamental. Não vou entrar nessa abordagem, mas eu acho que, para quem não conhece, é uma abordagem cientificamente comprovada, que trabalha nos pensamentos atrás de emoções, ou seja, cada emoção que temos é provocada normalmente por um pensamento atrás. Então, quando a gente começa a focar e analisar e refletir um pouco sobre esses pensamentos, conseguimos criar um certo controle emocional, ou seja, conseguimos modificar um pouco o nosso estado emocional. E aqui, quanto no chat com a Vicky, nas conversas com ela, quanto aqui com a psicóloga, tudo que você troca, todas as informações que você compartilha sobre vocês são informações pessoais, são informações íntimas às vezes, e por isso a gente tem muito cuidado para proteger esses dados, e tudo fica embaixo do sigilo das profissionais, né, das psicólogas. Queria mostrar rapidinho um vídeo para entender um pouco mais sobre esse serviço. Oi, agora foi aqui. Resumido. E, por último, temos o recurso de autocuidado com o aplicativo da Vitalk. Eu já mencionei o check-up, o rastreamento. Aí, dentro do aplicativo, temos alguns programas customizados também, com uns objetivos bem específicos, por exemplo, menos ansiedade. Aí, dentro desse programa, são conversas focados nesse objetivo, ou seja, a Vicky te guia através de técnicas específicas para diminuir sintomas de ansiedade, de dar mais informações sobre como a ansiedade acontece e por quê, e temos outros também para menos desânimo, menos estresse, tudo que poderia ajudar você nesse momento específico. E isso são programas de 3 a 4 conversas, mais ou menos por semana. A Vicky puxa essas conversas e aí ela te recomenda o que fazer.
temos as linhas aqui. Esqueci da quarta linha, que é sobre relacionamentos. Não apenas relacionamentos amorosos, mas num aspecto mais abrangente, relacionamentos interpessoais. Acho que é muito legal também para quem está lidando com equipe, por exemplo, consegue aprender bastante sobre comunicação não violenta, sobre cultura de feedback, então tudo que envolve esse mundo de relacionamentos. Tem muitos outros conteúdos, temos muitos conteúdos também sobre a situação atual, sobre trabalhar de casa, sobre solidão, sobre se manter conectado no mundo social, mesmo agora nesse isolamento. Percebemos essa necessidade de vários usuários de falar sobre assuntos específicos. Temos conversas sobre o que fazer quando precisa sair para trabalhar. Então, tudo que te ajuda um pouco a aliviar esse momento específico, que também está relacionado a muitas emoções, né, em todos. Esse vídeo vou pular para a gente ter mais tempo para perguntas e dúvidas. Só queria resumir aqui rapidinho os seus benefícios quando você começa a usar ou começa a cuidar da sua saúde mental. Pode ser usando a Vitalk ou não, pode ser usando outros recursos, a gente altamente recomenda usar a Vitalk, mas o que é importante é você conseguir identificar possíveis riscos de problemas emocionais, de problemas com a saúde mental, porque quanto antes você interfere, quanto antes você faz alguma coisa a favor do seu bem-estar emocional, mais fácil vai ficar voltar, né? Nesse aplicativo da gente, você aprende várias técnicas para lidar com emoções negativas, para focar melhor, para acalmar a mente, né, numa situação talvez acelerada, para gerenciar o estresse no dia a dia também. E conseguimos comprovar num estudo que estamos publicando nesse momento que as pessoas que usaram esses programas específicos de menos estresse, ansiedade e desânimo conseguiram diminuir os sintomas por mais ou menos 20% dentro de um mês. Isso é um resultado muito feliz. Eu fiquei muito animada com isso, porque de fato conseguimos mostrar que essas técnicas que a Vicky te ensina ajudam para esse assunto. E, em geral, a gente aprende a cuidar da nossa própria saúde mental, né? Que não é uma coisa que a gente aprende na escola, infelizmente, é uma coisa importante, mas muitas vezes ficamos não sabendo onde começar. E com isso a gente pode desenvolver um autoconhecimento e uma inteligência emocional maior. E isso tem impacto em vários outros aspectos da vida. Aumenta sua produtividade, porque você consegue focar, concentrar melhor, melhora seu sono. Muitas vezes dificuldades com sono são causadas por problemas emocionais. Você consegue se comunicar melhor com os outros, e eu acho que o Mike apresentou todos os outros fatores ou todas as outras consequências importantes que uma saúde mental boa tem no mundo do empreendedor também. E com isso eu queria fechar e abrir para perguntas. Eu acho que temos algumas perguntas. Vou parar Isso. Deixa eu conduzir. Vou parar de compartilhar ou... Pode parar, por favor. Eu vou... Tá bom. Legal. A primeira dúvida que me perguntaram aqui, depois eu faço minhas colocações. A apresentação vai estar disponível para eles? É a pergunta para os ex-alunos. Essa apresentação que vocês fizeram, sim, o PDF, um arquivo, vai estar disponível para eles? Tá. Sim, podemos fazer isso, podemos compartilhar. Não, assim, eu pergunto isso e reforço o convite, porque eu acho que o Michael colocou muito bem, o Michael e a Inês, mas ele especificamente colocou muito bem essa necessidade do autoconhecimento. A gente fala muito hoje, né, deles não só desenvolverem essa habilidade, mas principalmente de soft skills. Eu acho que isso é muito importante, relacionado diretamente com a saúde mental. E eu queria chamar a atenção de vocês para 2 soft skills que o Michael comentou que são super importantes, né? Resiliência, e não só para o empreendedor, né? Isso para todo mundo que está no mercado profissional hoje, e empatia, né? Então, isso também é muito importante, independente de quem quer empreender ou não.
Pessoal, só queria reforçar um convite, antes de fazer minhas perguntas, reforçar um convite para vocês. Baixar o aplicativo, a conversa usar o código está aqui na rede de vocês, no chat, que é Alumni25, tá? Esse primeiro diagnóstico, essa conversa com o robô, ele não tem custo nenhum, todos podem fazer, e aí depois vocês podem experimentar o serviço com esse atendimento individual. Então, assim, eu recomendo fortemente, pelo menos conhecerem o aplicativo, baixarem, interagirem com o robô, né, com a Vic, e aí vocês vão ter essa avaliação mental, como eles reforçaram muito, né, não é um diagnóstico, um parecer, né, mas é de fato uma recomendação em alguma área que você demonstre ter uma necessidade maior de conhecimento. Eu queria fazer assim, começar com uma pergunta para a Inês. Você sabe por que no Brasil os números, o percentual de depressão, ansiedade, eles são tão maiores que no resto do mundo? Nossa, eu seria rica se eu soubesse, porque são vários fatores, né, que contribuem. Tem fatores, por exemplo, de segurança, ou seja, porque alguém perde a saúde mental. Tem fatores pessoais, né, fatores, disposições, como eu lido com situações estressantes, pode ser uma situação X estressante para alguém e para outro não. Isso tem que ver com as crenças pessoais que eu tenho, se eu acho isso uma ofensa ou não. E aí tem os fatores socioambientais, se chama, né? São fatores como a política nacional, como a segurança econômica. Eu acho que aqui no Brasil, muitas pessoas tem um dia a dia, uma correria no dia a dia insana, né? Acorda muito cedo para ir no trabalho, tem talvez 2 trabalhos, porque a renda não é muito garantida em muitos casos, tem que estar sempre essa preocupação financeira também, que ocupa muito a mente. Temos agora números maiores ainda por causa da pandemia, né? Incertezas como o que vai acontecer daqui a um ano com o país, com a economia. São tensões grandes, eu acho que no momento e também nos últimos anos que a gente está passando aqui no Brasil, que contribuem para o desenvolvimento de ansiedade, e a ansiedade e depressão estão muito, muito interligados, né? Muitas vezes uma ansiedade contínua pode resultar numa depressão, porque ficamos exaustos, porque realmente acabamos com a nossa energia, e aí entramos numa depressão. Perfeito, perfeito. Obrigado, Inês. Michael, para você agora a pergunta. Assim, saúde física, o termo o brasileiro ele está mais acostumado. Você não acha que usar o termo saúde mental pode causar uma resistência das pessoas, né, procurarem um diagnóstico sobre temas, né, assuntos sensíveis? O que você acha de usar o termo saúde mental? Na verdade, assim, duas coisas para falar sobre isso. De certa maneira, infelizmente, saúde mental ainda tem esse estigma, né? Porque acho que por vários motivos culturais, especialmente para gerações um pouquinho mais velhos, assim, a saúde mental ainda tá vinculada aos transtornos mais severos, como esquizofrenia, ou bipolar, coisas assim, né? Então, de certa forma, tem esse estigma. Porém, a gente percebeu nos últimos, vamos dizer, meses, né? A conversa aconteceu muito mais conversa sobre o assunto, né? Drauzio Varela fez uma coisa lá no Globo, né? Apareceu muito na mídia agora, muito famoso está falando sobre isso. Quando a gente fala com, por exemplo, nova geração, adolescentes, saúde mental é uma coisa que todo mundo fala, sabe? Tipo, você fala como os teenagers, é uma coisa super estigmatizada. Então, de uma maneira, assim, você quer evitar, talvez, usar a palavra saúde mental, a gente, às vezes, usa o bem-estar, a saúde emocional, para especificamente falar sobre os quadros subclínicos ou não clínicos. Então, não é uma pessoa que é, de fato, como uma depressão, mas tem sintomas de uma depressão, para tentar, né, abordar, mas a gente também acredita na importância de fazer parte desse movimento de
mudar atitudes, né? Que, né, de certa forma, em alguns lugares, por exemplo, as pessoas têm muito medo de falar que eles têm diabetes, né? Uma coisa de saúde física, mas é uma coisa, né, tem que ser estigmatizado. Sem isso, o tratamento não acontece, né? Então, eu acho, tem um pequeno disso, acho que a gente tem um certo papel de, apesar desse repercussão negativa, ainda chegar lá com essa bandeira e tentar, não, reforçar, falar. Agora, por exemplo, a gente está no mês de setembro, né, que é Setembro Amarelo, que é contra o suicídio, falando sobre suicídio, é uma coisa que a gente tem que, de certa forma, falar abertamente e ter uma discussão sobre isso. Senão, ninguém acaba falando sobre isso, pessoas não entendem, não procuram recursos, não entendem como identificar potenciais problemas, e o problema continua. Você tem 800 mil pessoas que perdem suas vidas todo ano por causa disso. Então, acho que tem uma necessidade de diálogo, de certa maneira. Eu acho que um ponto importante nisso também é aceitar que não precisamos estar felizes o tempo inteiro, né? Assim, sobretudo redes sociais contribuem bastante nessa pressão de ter uma vida perfeita, estar firme, forte, feliz, família intacta, sem conflitos, mas isso não é a realidade, né? Eu acho que o importante é também reconhecer que todos nós a saúde mental é como a saúde física, a gente tem que cuidar dela, temos que esforçar para ficar bem, e também, assim, numa cultura da empresa, como o Mike mencionou, mostrar uma certa vulnerabilidade, não estar sempre firme e forte e nada me abate, né? Talvez todos nós passamos por dias um pouco mais difíceis, né? E eu acho que ter essa cultura na empresa de poder falar, nossa, hoje eu não presto muito, me desculpa, né? Passei por um conflito em casa, sei lá, estou meio preocupada. Ter essa possibilidade de se abrir desse jeito é muito importante para quebrar esse estigma, e acho que é um dos primeiros passos também. Perfeito, Inês. Eu tenho lido alguns estudos, né? O termo que a gente utiliza hoje, né, para essa situação que você acabou de colocar é positividade tóxica. Essa necessidade de demonstrar que em todos os momentos você está feliz, em redes sociais e tal. Então, concordo, né? Não só eu concordo, mas isso tem sido estudado também. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês é assim: no sábado passado, a gente teve um evento, o maior evento do Alumni, que o tema foi a saída pela colaboração, né? E o Michael tratou desse tema, tratou, né, desse assunto na fala dele. A minha pergunta é assim, Michael, o quanto é uma preocupação indivíduo, né? Então, desse autoconhecimento, e ao mesmo tempo, enquanto ele está inserido num ambiente organizacional ou num ambiente profissional, e o quanto então eu consigo fazer com que as pessoas colaborem, se às vezes esse conhecimento é individual, esse autoconhecimento. É uma boa pergunta, né? Tipo, porque às vezes você está num ambiente onde os individuais não são capacitados assim para colaborar, eles não aprenderam as ferramentas assim para liderar com uma situação. Eu acho assim, tem um limite do que você consegue fazer como indivíduo, né? Alguns indivíduos, especialmente líderes, tudo isso, conseguem identificar, trabalhar no nível individual de cada pessoa, fazer o feedback, falar individualmente, para tentar contornar, né, a colaboração num certo grupo, né? Isso é possível fazer. Se, por exemplo, o indivíduo não consegue fazer no nível horizontal, talvez consiga falar no nível vertical, tentar trabalhar as lideranças para ajudar. Mas o que acontece? Um ambiente em qual cada indivíduo não está capacitado para colaborar, sabe o que isso chama? Isso chama cultura tóxica. É uma coisa que é muito difícil você mudar, né? Quando a empresa começa a ter uma cultura ruim, cultura demora muito para você mudar, né? Eu lembro, por exemplo, na Uber, um tempo atrás, tinha uma cultura muito tóxica, né? De assédio sexual. Cara, era enraizado na cultura deles. E por que acontece? Porque
uma pessoa que tem a inabilidade de colaborar, ele vai selecionar pessoas para o time dele, vai contratar pessoas que refletam alguns atributos, né, negativos também. Talvez vai olhar alguns fatores que não são positivos. Então, vai se cercar com pessoas que também não necessariamente colaboram, né? Uma pessoa que não colabora talvez não vai identificar um problema de outra pessoa, porque vai ter só o pensamento individualístico e não vai pensar sobre o grupo. Então, você cria uma cultura ruim. Nesse sentido, se você, de fato, tem uma cultura ruim, você tem que, acho que a melhor coisa é sair dessa cultura. Não tem muito para você fazer. Isso que eu percebi. É difícil você lutar contra se você não tem, de fato, alinhamento de todas as lideranças que, putz, a gente tem que fazer uma mudança. Mas, de qualquer maneira, eu acho que assim, isso é raro. Eu realmente acredito que desenvolvendo essas habilidades individuais, né, e sendo uma comunicador muito boa, tendo inteligência emocional muito, muito boa, em maioria dos casos, pelo menos no micro, você vai conseguir fazer alguma coisa, né? Isso acontece muito. Às vezes você até veja, né? Tipo, por exemplo, eu tô num grupo, um chefe muito, muito ruim, sabe? Esse chefe sai, ou entra outro chefe e em pouco tempo consegue mudar completamente o espírito, né, do negócio. E meio que mostrar exemplos de comportamento boa, né, tentar contornar exemplos de coisas ruins. E rapidamente, em semanas, talvez ele muda, né? E aqueles indivíduos que não conseguem, ele tira, sabe? Então, eu acho assim. E no fim das contas é isso. Eu acho que, só terminando, assim, em muitos casos você consegue mudar, mas em casos que você não consegue, tem só duas soluções. Ou você tira as pessoas que não têm habilidade de mudar, e isso às vezes é doloroso, e isso é uma marca de uma líder boa, e você tem que pular fora, às vezes. Né? Tipo, de fato... O que eu acho, Michael, assim, né, pelo que o aplicativo oferece, o que vocês, né, a fala de vocês, é muito uma questão de autoconhecimento e como lidar com o ambiente, né, às vezes, muitas vezes diverso, mas isso começa do indivíduo, né, independente da posição hierárquica, né, isso começa do autoconhecimento. E aí, Michael, eu queria te fazer uma outra pergunta aqui do pessoal que está assistindo, se é possível manter saúde mental em uma consultoria estratégica, mantendo a alta performance? Essa é uma boa Ou pergunta, porque eu para estava Inês trabalhando numa também. consultoria. Assim, porque assim, eu também passei por isso, né? De consultoria estratégica, de management consulting de alta performance. Olha, sim, não. Eu acho que nesses, assim, os consultores estratégicos boas, assim, a princípio, eles são sempre focados no feedback contínuo, né? E a coisa lá é que você está fazendo projetos curtos. Então, a princípio, você às vezes encaixa numa time, né? Onde você tem liderança boa e isso contribui com tudo. Porque aí vocês discutem seus limites, né? Como vocês trabalham, vocês se adaptam e você tem projetos ou engagements, assim, positivos. Então, nesse caso, sim, mas você não sempre tem sorte que você consegue trabalhar com as pessoas que você gosta de trabalhar. Assim, eu acho que saúde mental nesses tipos de ambiente, seja consultoria, seja mundo financeiro, eu acho que depende muito da pessoa. Eu acho que tem algumas pessoas que conseguem e vivem nesses ambientes, e tem algumas pessoas que não conseguem, e eles têm que rapidamente olhar para dentro e ver, de fato, eu tô liderando com isso, ou eu tô falsificando minha felicidade, sabe? Tipo, de fato, eu tô bem aqui ou não? E, por exemplo, eu estudei lá, eu tenho um monte de amigos que estão super felizes trabalhando 12 horas por dia e tá fazendo isso por anos e não tem burnout. Esse tipo de ambiente, eu acho que a mente deles, o jeito que eles... Mas tem algumas outras pessoas que eu percebi que estavam lá por 5 anos e não deveriam estar lá. Poderiam ter feito esse trabalho de autoconhecimento, falado como coach, como uma terapeuta, para de fato falar, putz, talvez assim, mesmo coisas que eu gosto, né, que alta performance, que é
entrega muito rápida, crescimento rápido, talvez tem outros tipos de stores, outros tipos de coisa na carreira que eu posso ter o mesmo resultado sem necessariamente, né, ter as condições. E isso, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu estava na McKinsey, percebi bem rapidamente que, apesar do fato que eu conseguia fazer o trabalho e ter a performance, não era positivo para mim, eu falei, putz, eu vou trabalhar 12 horas por dia, vou falar no meu próprio negócio. Sabe? Eu prefiro esse tipo de coisa. Pode falar, né? Eu acho que, especialmente nesse tipo de trabalho, que manda muito, né? Tem deadlines, tem entregas contínuas. O ponto que o Mike falou é que tem um perigo enorme de se queimar, né? Dentro de pouco tempo. Então, mesmo eu trabalhei numa consultoria na RH, então fiquei muito perto desses sofrimentos dos consultores. Então, especialmente nesse ambiente, muito importante você conhecer seus próprios limites, né? Você ficar conectado emocionalmente e perceber, nossa, agora estou sobrecarregado. Obviamente, às vezes você precisa ignorar isso, porque simplesmente não tem espaço, mas depois da próxima entrega, ou mesmo assim, o mundo não cai quando você às vezes fala, talvez, não, hoje eu vou às 8 horas, estou fora daqui, porque eu preciso descansar, eu preciso cuidar de mim mesmo. A cultura está mudando, né? Eu acho que vai ter mais espaço agora para esse tipo de necessidade, porque as pessoas reconhecem que, no final da conta, você não fica produtivo quando você não respeita esse tempo de descanso, quando você não respeita intervalos também. E tem várias técnicas que você pode usar, mesmo num ambiente assim, por exemplo, mindfulness. Eu percebi, quando estou fazendo, eu trabalhei no HC 5 anos, e lá na linha de frente é muito duro também o trabalho, né, o tempo inteiro, mas o que você consegue fazer, tipo, praticar mindfulness quando está almoçando, em vez de pensar já nas próximas soluções do projeto, ou no próximo pitch, você decide simplesmente focar no seu prato que está na sua frente, focar nas cores, focar nos sabores, e esses 10 minutos te ajuda muito para acalmar, por exemplo, a sua mente. Então, sempre tem técnicas que se encaixam, mesmo numa correria louca, mas eu acho que o importante é também saber que esses tempos de descanso não é uma fraqueza, assim, não é ser um profissional responsável, no final da conta, né? Perfeito. Inês, eu vou te fazer uma outra pergunta, a última pergunta, né, e está relacionado ao que você acabou de falar. Então, você comentou que, né, a gente tem já uma preocupação, tem algumas formas da gente melhorar, né, a nossa performance física, a nossa saúde física. Você comentou da alimentação, de dormir bem, né? E agora o que eu quero, né, e aí você comentou agora de alguns gatilhos, né? Uhum. Eu quero que você dê uma dica aí final, uma dica que, só para os gevenianos, só para quem está assistindo, como que eles, além de baixar o aplicativo, como eles cuidam da saúde mental deles. Tá, eu já mencionei as coisas que eu achei, que eu pessoalmente acho as mais importantes. O primeiro é descanso mesmo. Nosso cérebro trabalha de uma forma focado por 2 a 4 horas por dia. É assustador. Muitas vezes achamos Perfeito. que isso vai 8 horas, mas não é assim. Então, você precisa descansar para recuperar a sua capacidade de focar, né? Isso é mental também. O segundo, eu já mencionei também, é atenção plena. Em qualquer coisa que você faz, se chama mindfulness, né? Mas aqui no Brasil, atenção plena pode ser escovando os dentes, pode ser cozinhando, pode ser amarrando os sapatos, qualquer coisa. Tenta trazer a sua mente no momento presente, isso desacelera e diminui a ansiedade. Eu acho que isso é o Tem mais... mais alguma? A terceira... Nossa, é difícil decidir entre... Eu acho que a terceira atividade física. Ela não só te ajuda na saúde física, mas também na saúde mental. Tem estudos que comprovaram que no tratamento de depressão, por exemplo, a atividade física é tão potente como remédio. Ou seja, cuidar desse aspecto te dá um equilíbrio emocional também, que vale para ser produtivo. Perfeito, perfeito. Inês, Michael, muito obrigado aí pela excelente fala. Tenho certeza que vocês impactaram a vida a percepção, né, sobre o tema saúde mental,
de todos que assistiram, e queria mais uma vez agradecer pela parceria e que seja muito frutífera, que a gente impacte também na saúde mental, no desenvolvimento mental, psicológico dos nossos ex-alunos. Perfeito? Obrigado, Michael. Obrigado, Perfeito. Inês. Obrigado. Muito Parabéns pela obrigada. iniciativa, Francisco. Acho que foi incrível. Obrigado. Boa Tá noite, bom? gente. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima.